Alô, minha gente, boa noite. Nós estamos a 18 dias das eleições e estamos trazendo hoje aqui mais um candidato, agora não mais pré-candidato. Quando ele era pré-candidato, infelizmente não pôde participar da live, tivemos problemas técnicos, né? E a gente vai trazer hoje Fernando Oliveira, ele que foi responsável pelo transporte do município, também ativista social aqui em Limoeiro, com a ONG que ele tem, a questão das libélulas, né? Enfim, Fernando Oliveira, primeiro que tudo, boa noite, se apresente para os internautas. Boa noite, meu amigo Jair Ferreira. Microfone. Primeiramente, sou muito grato a você por essa oportunidade de estar aqui falando para o seu público, né? Esse público que eu venho acompanhando há bastante tempo, a Web TV Folha de Limoeiro, que tem história aqui em nossa cidade, dando essa oportunidade, Jair, de cada candidato, dentro da sua disponibilidade, poder estar Desde que aqui, queiram, né? desde que queiram, obviamente, e estar aqui fazendo as suas propostas, né? Fazendo a sua autoapresentação para que o público em geral possa opinar. A gente tem aí, Jair, nesse pleito eleitoral, cerca de 210 candidatos. Então são ferramentas como essa sua, canais como esse, que prestam um grande serviço à sociedade limoeirense em poder dar essa oportunidade das pessoas se aparecerem, das pessoas fazerem as suas propostas ao vivo nessa ferramenta, nesse canal. Fernando Oliveira, quantos anos de vida? Eu tenho 45 anos de idade e, como previamente apresentado por você, tenho um certo histórico social dentro da nossa cidade, Jair. Fernando, deixa eu botar nós dois aqui na tela pra gente ver nós dois aqui. Uma pergunta que geralmente eu faço a todos os fazia aos pré-candidatos, agora aos candidatos, né? Por que ser candidato a ser vereador? Olha, essa pergunta é bastante peculiar. E antes de dar a resposta positivamente, a gente infelizmente vive num cenário em que as pessoas vão ao oposto do que seria correto. Ou seja, muitos tentam ser vereador simplesmente por especulação financeira, fazem altos investimentos para tirar isso em retorno. Outros meramente por status. Fernando Oliveira é candidato a vereador de Limoeiro porque este aqui entende que é uma ferramenta necessária na vida do cidadão limoeirense. É uma ferramenta onde a gente pode se utilizar para trazer as melhorias que a nossa cidade necessita. Isso, quando eu falo de melhorias, em vários campos que serão com certeza abordados aqui por nosso repórter Jair Ferreira. Fernando, eu já tenho aqui uma. Deixa eu ir para perto de você de novo. Eu já tenho aqui umas perguntas. Porque eu quero saber, na verdade. Olha, minha gente, a minha caixinha de surpresa aqui é no Atapoé, viu? É no Atapoé. Aqui é tudo pobre mesmo. Fernando, é o seguinte: a gente vai abordar alguns temas. E dentro desses temas abordados, você fala lá na frente, quando a gente terminar, vai ter as considerações finais. Dizer a vocês que a gente está sem máscara, porque estamos a mais de 3 metros um do outro, guardando todas as devidas proteções, né? Guardando todas as de segurança. Por isso que a gente. Gel, né, Jair? Álcool gel. A máscara está aqui, deixa eu apresentar aqui, por favor, Jair. O álcool gel, a máscara está aqui, né? A máscara está aqui, pessoal. Na verdade, eu amo o álcool gel, meu Deus, está lá em cima, vou pegar. Aqui é meio doideira aqui nesse meu estúdio. Mas tá aqui, tá tudo certinho, tá certo, gente? Então, Fernando, vamos seguir. Como ele disse, por temas, e dependendo do tema, você vai me responder. A mim não, ao seu público, ao seu eleitor, ao limoeirense, né? O que você tem como projeto dentro daqueles temas que a gente vai conversar. Depois, nas considerações finais, lá na coisa, aí você fica à vontade para o tema livre. Tranquilo. Combinado, Fernando? Ótimo, tá ótimo. Pronto, então aqui, ó, tá aqui dentro olha só, a caixinha de surpresa como é, uma tapoé. O primeiro tema, Fernando, é exatamente, tem muito a ver com você, de uma certa forma. De uma certa forma tem a ver com você. Agricultura. Maravilha. Jair, veja só. Eu fui responsável pelo transporte de Limoeiro. E dentro do transporte, eu também era responsável
pelo carro-pipa que abastecia a nossa cidade. O carro-pipa, para quem não sabe, era ligado à agricultura, à pasta de agricultura. Como forma de desestabilizar o secretário de Agricultura, Marcelo Mota, retiraram esse veículo. Tiraram da minha mão, tiraram da mão de Marcelo e colocaram para fazer política através de pedidos de vereadores. E esse veículo, ele atendia situações não apropriadas. Atendia particulares, atendia a parentes. Inclusive, um dos motivos de eu perder o controle desse veículo, Jair Ferreira, foi porque eu deixei de atender um parente do atual prefeito. Esse veículo, ao invés de estar nas escolas, na zona rural, ao invés de estar atendendo o que a lei determina, ficava muitas vezes atendendo pedidos de particulares sob o controle de vereadores. Ou seja, quer dizer que você está me afirmando que existiu desvio de conduta dos veículos, onde era para operar numa certa situação, tinha que operar naquilo que a gestão queria e não no que era para ser feito. Justamente. Então a gente criou uma planilha, e essa planilha tinha que ser obedecida porque ela contemplava um calendário onde todos eram contemplados. Agora, o que não podia é como queriam, onde o veículo ia para um interior atender a uma única pessoa indicada por um vereador ou um vereador da base, e lá passava o dia todinho comprometendo os demais serviços, a saber, a comunidade rural, onde são carentes desse tipo de serviço. Fernando, e quais suas propostas enquanto vereador se chegar lá para combater isso que você acabou de falar? São palavras suas, né, que isso ocorreu, e para fazer efetivamente a fiscalização e projetos para a agricultura da nossa cidade. Pronto, Jair, primeiramente a gente tem que regularizar e trazer de volta esse carro-pipa para ser atendido dentro da sua pasta correta. Outro ponto é fazer, onde a gente pega aí, eu ia tocar nesse assunto, casado com a educação, fazer com que o agricultor produza para o próprio município. Isso é fundamental. Existem alguns projetos em andamento na nossa cidade, mas quase que são não notados, porque são pequenos demais. Ao invés da gestão atual incentivar o agricultor rural da nossa cidade, produzir para as escolas, produzir para as creches, produzir para alguns centros de habilitação, ela prefere contratar empresas a qual a gente não conhece, empresas que a gente só escuta falar que não está correspondendo, por exemplo, com a merenda escolar. Então eu acho que a merenda escolar, Jair Ferreira, ela primordialmente tem que sair fruto da produção local. Fernando, como foi para você conviver com isso? Já que você é aquele cara, acabou chutando balde por conta dessas coisas, pelo que eu entendi. Você que é um cara que sempre lutou muito contra isso e acabou tendo que vivenciar, né, Fernando? Justamente, a gente vai até onde poderia, né? Até onde a gente deu para levar, conseguimos. Até porque a decisão da saída de Fernando Oliveira, até certo ponto, comprometia milhares de pessoas. Então eu não poderia, de uma hora para outra, ficar embirrado e de forma irresponsável sair. Eu só saí quando eu tive a segurança de que, primeiramente, os alunos universitários, suas famílias e os alunos da zona rural, através da rota estadual e municipal, não se prejudicassem. Você era muito comprometido com isso, ele vai chegar lá. Para projeto de agricultura você tem, preocupa-se, está dentro do seu plano de governo enquanto vereador também. Com certeza e primordialmente a produção, porque a produção é uma forma de renda para o produtor local. Vamos mais um tema, minha gente, mais um teminha só aqui. Depois a gente vai parar aqui, vai ficar à vontade aqui, deixar ele bem à vontade para ele falar das propostas dele, né? Que também chegou lá, viu, Fernando? Ele tá aqui, minha gente. Ele tá aqui. Educação. Maravilha, né? Educação, tá aqui, né? Eu nem mostrei o outro, não foi? Mas vou mostrar isso aqui. Educação é o tema. Fernando, o que você tem na sua mente enquanto vereador, se eleito for, enquanto você sabe que o legislador, muitos legisladores que estavam fazendo de certa forma esse papel de cobrança, de fiscalização, acaba sendo, o eleitor não entende e acaba cobrando um pouco do vereador, achando que ele fala demais. Será essa a sua conduta também, Fernando, enquanto vereador? Olha, se existe vereador, entre aspas, falando demais, ele está dentro do seu papel de vereador. Ele não deve ser condenado por isso, não.
a gente deve condenar o vereador por falar de menos ou falar nada. E infelizmente na nossa Câmara, uma boa parte dos que foram eleitos para lutar pelo povo se cala diante das irregularidades cometidas por uma gestão que eu posso categorizar com toda firmeza, com todas as letras, de irresponsável. E desculpa a franqueza, Jair, mas eu não estou fazendo ofensa pessoal a seu ninguém. A gente está fazendo uma análise crítica a uma gestão, não estou citando o nome de pessoas. Mas é essencial que o vereador fiscalize. É um dos seus papéis principais, é fiscalizar. E quando a gente passa a fiscalizar, a gente vê coisas horrendas na nossa cidade. Coisas como eu já citei. Interessante, Jair, que a educação ela abre leque com parcerias para outras pastas. Eu já citei agora um link entre a educação e a agricultura, que é através da produção onde a gente terá uma merenda melhor. E muitas crianças, por não ter uma merenda e por não ter uma merenda de qualidade, acaba comprometendo o desenvolvimento na educação. Então, passamos por aí, por essa questão, por essa parceria da agricultura com a educação. A questão dos esportes, pouco valorizada, pouco investida. A gente tem um ginásio de esportes que começou e não terminou, muito embora já denunciado, que gastou cerca de 200 e poucos mil reais e a obra está lá abandonada. A gente tem outra quadra coberta de esportes que as pessoas que vão lá, próximo ao centro social urbano, notam o descaso com o dinheiro. Tá falando forte você, viu? Tá ok a sonorização? É você que tá falando forte demais. Tranquilo. Então a gente observa, Jair, que parte por aí, fiscalização na questão da agricultura com produção local, fiscalização das obras inacabadas da nossa cidade em relação à educação, as escolas também em péssimo estado de manutenção e por aí vai. Temos na educação ainda, que vai ser tocado lá na frente também, que eu acho que é um tema seu também, que é o transporte escolar. Eu vou economizar palavras no transporte, Jair, que eu sei que é um tema que vai ser abordado também. Mas você já pode entrar, né, entrar nisso. Pode citar que depois a gente mistura tudo e fala tudo de novo. Que é precário. O sistema de transporte de Limoeiro é precário. Veículos quebrados, onde a gente, ao invés de consertar, prefere alugar. Ao invés de fazer um conserto de R$1.000, de R$2.000, prefere alugar o mesmo veículo, um veículo com qualidade duvidosa, até por valores absurdos. Então começa por aí. Quantas vezes eu não tive que, através de carro particular, através de carro da família, levar aluno na comunidade rural, porque o ônibus estava quebrado, porque o ônibus estava comprometido de certa forma e a gente não tinha como fazer esse deslocamento. Fernando, começa a falar aí para ver se tu disseram que teu áudio tá baixo. Vou perguntar aqui o internauta que ele tá me ajudando. O som de Fernando melhorou, minha gente? Ok. Tá. Mas vamos embora. Eu tô entendendo, Fernando. É uma área complexa, né? Que é a área de educação e transporte, porque as duas coisas que você vivenciou durante quanto tempo, Fernando? 2 anos e alguma coisa? 3 anos e alguma coisa, né, Jair? 3 anos e alguma coisa, Jair, né? Ó, é tudo linkado, porque imagine, se o aluno não tiver uma boa alimentação através da merenda, compromete o desenvolvimento. Se o aluno não tiver transporte, não chega nas escolas. E principalmente uma coisa que deve ser bem colocada, a valorização dos profissionais de educação. Diretores, professores, merendeiros, os profissionais que trabalham nas escolas. Eles têm que ser valorizados e nessa gestão, infelizmente, são desrespeitados. Temos aqui um comentário aqui, José Kennedy França, diz o seguinte: fez um grande trabalho excelente para nós, universitários, à frente da Secretaria de Transporte e agora vai fazer ainda mais por Limoeiro. Fernando é gente boa, é um profissional dedicado. 70321, já tá dando seu número aí, tá vendo? Maravilha, né? Um abraço aí para o nosso amigo Kennedy, né? Fernando, algo mais a falar dentro da educação? Justamente, olha, os pontos primordiais. A criança tem que ter o transporte para chegar na educação, tem que ter uma das subpastas da educação é o esporte e tem que ter estrutura para isso que a gente não tem em nossa cidade. A criança tem que ter
alimentação, a criança tem que estar acolhida por bons profissionais. E isso vamos fiscalizar e colocar projetos para a melhoria desses campos. Você falou numa palavra-chave aí, Fernando, que é fiscalizar, né? Fiscalizar, né? Ela é uma palavra importante porque é isso que eu estava falando, aquela questão, quando o vereador, houveram vereadores lá atrás que foram nas escolas, olhar a qualidade da água, a qualidade da merenda, e tinha pessoas que, pela paixão, pelo calor da emoção, da paixão política, acabou dizendo, não, esse vereador só sabe falar das coisas erradas, mas eu acho que essa é a função do vereador, Fernando. Olha, eu até parabenizo. Quando eu digo que sou candidato, eu não desprezo a qualidade de muitos outros candidatos que tem em nossa cidade, inclusive candidatos à reeleição. A gente não tem por todo uma Câmara ruim, não. Verdade. A gente tem dentro daquela casa vários profissionais, várias pessoas comprometidas. Eu sou um daqueles que quero estar junto desse pessoal para que a gente possa fazer uma gestão melhorada. Infelizmente, não posso adjetivar como bons a todos que estão ali, porque ao invés de ter o compromisso com a cidade, passaram a ter o compromisso pessoal e o compromisso com uma gestão que indefensável em alguns campos, porque a pessoa vê o que está errado e calar, consentir, isso é o oposto do papel de um vereador. Foram um pouco submissos, podemos dizer assim, inclusive pessoas da classe, né? A gente nos entristece quando a gente vê decisões, porque como eu disse, as pessoas hoje falam do gestor, cobram do gestor, mas se esquece que o legislativo é quem autorizou que ele fizesse o que ele fez, né? Justamente, Jair, quando o eleitorado é consciente de que o principal é a fiscalização, que o trabalho principal do vereador é fiscalizar e não fazer obras executivas, não fazer favores eleitorais, não estar dando brindes eleitorais e passar a entender que quando você elege um bom vereador, as atrocidades de uma gestão não acontecem. Eu estou falando a nível de Brasil, eu não estou falando só da nossa cidade. Quando tem uma boa Câmara de vereadores, com certeza o prefeito vai ser obrigado a fazer o que é correto, porque vai ter gente lá fiscalizando, vai ter gente lá olhando, olha, não faz isso. Quando, por exemplo, vem um projeto aberrante para a Câmara dos Vereadores, onde a oposição principalmente disse, não, isso não dá, e não dá por conta disso, não dá por conta daquilo, manda corrigir, manda revisar, dá oportunidade de que sejam feitas corretivas. Então, aí sim, é como se é um policiamento, é feita uma cidade que é bem policiada, a bandidagem não entra. Quando uma cidade é bem policiada, fazendo aqui, obviamente, uma ilustração da palavra, bem policiada ou bem fiscalizada pela Câmara dos Vereadores, com certeza as obras vão ter andamento, com certeza o dinheiro público vai ser destinado ao que é correto, com certeza as escolas, que é o tema, né? As escolas vão estar em bom estado de manutenção, porque é isso que a gente vai fazer. Uma das primeiras coisas, Jair, eu eleito, convidarei com certeza toda a equipe de imprensa local que faz um excelente trabalho para a gente estar junto lá nas escolas, mostrando como vamos pegar e como vai ser daqui para frente, se Deus quiser, através da gestão de Marcelo Mota e Fernando Oliveira como vereador. Fernando, você foi enfático quando disse que se vereador for, de estar dentro das escolas, por exemplo, você votaria contra um projeto de lei que pedia que fosse tirado os embutidos das merendas escolares das crianças e fosse inserido produtos orgânicos e naturais? Jair, eu compreendo que toda decisão técnica tem que ser avaliado tecnicamente. Você é um profissional da saúde, então eu não tenho essa habilidade como você tem, por exemplo, em raio-x, em atendimento de saúde. Enfermagem, tudo. Justamente. Então, para isso, para qualquer decisão, e essa minha resposta responde a sua pergunta e todas as outras qualquer do mesmo campo, primeiro eu ia ver decisões técnicas. Dado o análise técnico de pessoas competentes da área, eu ia votar de acordo com a decisão deles. Eu estou fazendo essa pergunta porque você lembra que dentro desse patamar, falando de educação, houve um projeto que o vereador tentou
aprovar e foi reprovado pela base, que era um projeto que pedia que tirasse os embutidos, né, salsicha, essas coisas. Tudo bem que as crianças comem em casa, porque é o que eles têm em casa. Mas o que ele quis dizer é assim, que desse o melhor na escola. O público tem que entender que dentro da residência da pessoa, É o que o ele vereador pode, né? local, ele não tem legislação sobre isso. Não. Mas dentro de órgão público, o legislador tem sim. Ele pode doutrinar para o bem, que eu acredito que foi o entendimento deste legislador, pode legislar para o bem, para que, pelo menos na escola, tenha uma boa educação alimentar. É a questão de legislar, né, Fernando? A palavra é essa, legislar. Legislar, para muitos, não é assistencialismo. O correto, e você pensa, obviamente que a gente não pode deixar o assistencialismo de lado. Porque você não vai deixar o cara morrer de fome se ele te pedir uma cesta básica. Agora, obviamente, você vai buscar uma forma de fazer com que ele possa ter condições de ter aquilo sem ter que ir atrás do político. É mais ou menos isso? Justamente, você tocou numa situação muito delicada. Eleitoralmente, é crime para quem dá e para quem recebe. Mas, humanamente... O cara com fome ainda pagar crime é lasca. Não é assim, Jair? Humanamente, a gente se vê obrigado a ajudar as pessoas, não em período eleitoral. A gente que é humano, que é ser humano, a gente tem essa sensibilidade e principalmente a gente que é cristão, né, Jair? A pessoa que é cristão, ele segue um mandamento. Isso pode não se aplicar para muitas pessoas que não têm esse mesmo raciocínio. Mas a gente que é humano, a gente que é cristão, a gente está obrigado a fazer Fernando, o bem. Olha, Tapoé. Já vem pergunta? Outro tema, né? Vamos a outro tema. Aqui tem... Eu vou pedir desculpa ao pessoal, eu estou sempre olhando um pouco para Jair para acompanhar também ele, por isso que eu estou um pouco inclinado para o lado dele. É porque a gente está sem o retorno visual, aí coitado do Fernando tá sofrendo aqui. É que estamos nos improvisos, estamos mudando Mas tá ótimo, viu, para Jair? outra casa, né? A qualidade aqui do estúdio é excelente, pessoal. Urbanização, veja só. O nosso município, recentemente, e quando eu digo recentemente, eu digo de poucos dias para cá, ele está sendo, vamos dizer, recapado. Seria grosso da minha parte dizer mascarado, mas também seria apropriado. Porque imagina você passar 4 anos esperando por melhoria, 4 anos você que tem moto passando pela buraqueira, 4 anos você que tem veículo, um automóvel passando pela buraqueira, quebrando sua motozinha, quebrando seu veículo. 4 anos você passando por ruas onde no sol tem poeira, na chuva tem lama, e só hoje, há 15 dias praticamente, um pouco mais de 15 dias das eleições, Jair Ferreira, dá aquela repaginada. Fernando, é temerário de minha parte dizer que esse dinheiro estava aí, só estavam aguardando esse momento? Olha, eu não acredito que você pegue em falar isso, Jair, porque é muito estranho esse tempo todinho não ser feito nada, para as vésperas de uma eleição está se maquiando uma situação que poderia ser feita há muito tempo. Porque imagina você bater na minha porta, você é meu amigo, bater na minha porta, precisando de um remédio, e eu passar, dizer, Jair, passa amanhã, e Jair doente. Jair, passa amanhã, Jair, passa amanhã. Aí na hora que eu vou te pedir um favor, eu chego lá com o remédio. É mais ou menos isso, e as pessoas têm que ter compreensão. Falando em urbanização, Fernando, como você vê hoje essas árvores de Natal dentro da cidade? Eu não entendi. Enquanto ambientalista e falando de paisagem e ambiente, a situação ambiental da nossa cidade, urbanismo, ou melhor, esses postes, essa eletrificação que passou dentro da cidade. Olha, eu achei um verdadeiro absurdo, Jair. E mais uma vez eu volto para a questão da Câmara. Existe o prefeito da cidade. Beleza. Mas a Câmara teria mais poder de voto e de veto do que o próprio prefeito. A Câmara poderia sinalizar contrário. Eu, particularmente, você sabe que eu tenho uma história em relação a meio ambiente. Por isso que eu fiz essa pergunta a você. A gente deveria estar correndo através, quando eu digo a gente, a Câmara deveria estar correndo através de laudos técnicos, mostrando se existe um impacto direto na saúde da população. Deixa eu intervir nisso aí. À vontade. Em relação à Câmara. Quando esses postos começaram a ser instalados, os vereadores, aí você talvez não saiba,
alguns vereadores da oposição entraram com recurso, inclusive no Ministério Público, aonde o Ministério Público solicitou uma audiência pública com a infraestrutura e com a CELP. Inclusive a imprensa foi tudinho. Só, Fernando, que quando chegou lá, o mal já estava feito. Não tinha mais, eu vou olhar para aqui para ele olhar para mim, não tinha mais como reverter, porque quando o vereador, vou citar o nome, Zé Gino e Luiz Antônio indagaram, e uma professora de escola, o dinheiro foi bem claro, isso já havia sendo negociado há mais de anos, e ninguém estava sabendo. Então quando chegou já foi na fase de execução, não tinha mais como retroagir. E o engenheiro, obviamente, da defesa da CELP, apresentaram um projeto, um plano ao Ministério Público, que segundo ele não traz mal nenhum à população. Já eu vou citar duas obras de Limoeiros. Eu não entendo, perdão, Fernando, eu não entendo como é que se passa quase 2 anos se negociando e ninguém viu. Entendi. É porque muitas das coisas é na calada da noite, né, gente? Foram essa a palavra a voz do governo, quando eu digo agora, o representante do governo foi essa, que não sabia, o que só tinha sabido há pouco, isso foi no mês de, eu não me lembro qual foi o mês, só agora tinha sabido. Agora interessante, né? Postes enormes, somente 20 buracos, metros. Somente 20 metros, é quase imperceptível, 20 né? Metros, somente 20 metros. Buracos profundos, toda uma estrutura, toda uma movimentação e os nossos gestores não enxergaram. Olha, eu queria citar o exemplo de duas obras aqui da nossa cidade. Uma é a Academia das Cidades, lá da subestação. Aquela obra, nós tivemos o prazer de inaugurar. Quando eu digo nós, eu, você... Você tocou num ponto-chave das coisas. Pode falar, que eu não vou atrapalhar não, vou dar de Faustão não. Já então, atrapalhei mesmo. Aquela obra, tivemos aí a oportunidade de inaugurá-la. Uma obra essencial, uma obra importante. O primeiro parecer técnico é que não atrapalhava a vida do cidadão comum, não trazia mal algum, até porque se traz para quem está na academia, traria para quem passa de lado numa pista, numa transversal, numa pista paralela. Então, e o que foi recomendado na época? Que apenas não fizesse edificações. Só isso. Aí vem depois, para não dar continuidade àquela obra, a gestão atual... não dá continuidade e culpa a gestão anterior. Na verdade, anterior. Não era nem dar continuidade, na verdade era... Teve um embargo, né? Era só tomar conta, né? Tomar conta, justamente. Porque já estava, como é que eu posso dizer, realizada, né? Foi inaugurada, era só tomar conta. Posteriormente a isso, Jair, a gente também tem uma história onde envolve uma das nossas assistentes aqui, está aqui diante de mim, na minha frente, nos ouvindo, a Thalita Neri, aluna universitária, que há algum tempo atrás, a gente teve uma irregularidade ou mal interpretação na obra da Severino Pinheiro, onde ali eu me vi na obrigação de intervir, tanto presencialmente, tanto na rádio, tanto nos blogs que a gente tinha, para que não fosse derrubada aquelas árvores. Após uma nova gestão, que foi a do prefeito Tiago, houve um entendimento que haveria uma substituição, que é bem diferente de tirar tudo. É bem diferente de derrubar tudo. Derrubar tudo, fomos contra, nos abraçamos com as árvores, nos abraçamos com a causa, e dentro desse novo entendimento de Tiago, de tirar algumas árvores, até porque se for substituída ou se for acrescentada novas árvores, melhora a biodiversidade. Ao invés de tirar tudo, substitui, ou coloca agora, depois tira uma mais velha ou uma que esteja comprometida. Mas, veja só, por que eu citei esses dois casos? Porque tem como intervir. Quando a justiça intervém, interviu, hoje eu posso categorizar como negativamente, porque nem a Severino Pinheiro foi concluída e nem a obra está lá para uso da população. Agora, em caso contrário, essa obra aí, que a gente, tudo bem que talvez não tenha um impacto direto na saúde das pessoas, mas foi negociada, foi passado o tempo e hoje até esteticamente é feia. Fernando, enquanto vereador, qual será como você agirá diante de assuntos dessa natureza? A sua visão no município como um todo, assim como a zona rural também, que requer a visão do legislativo também. Eu vou dizer para você a minha experiência profissional, para exemplificar isso. Eu não sou especialista em mecânica.
mas era o gerente de transporte. E fui gerente de transporte do Foi município. mecânico alguma vez? Nunca fui. Não, nada. Assim, não, várias vezes, e agora eu vou explicar para você. Fui gerente de transporte do município propositalmente. Eu poderia ter pego qualquer outra pasta, mas peguei porque eu já tinha um histórico disso. Eu sou supervisor de logística, eu sou supervisor de transporte, supervisor de carga e descarga em empresas particulares. Então, mas como é que eu tomava uma decisão? Porque dependia de mim como supervisor, como autoridade naquele campo, naquela pasta. Eu juntava minha equipe técnica e perguntava, olha, qual o melhor caminho? Eu poderia ditar para o mecânico o que seria melhor para a manutenção do veículo? Não, porque eu não sou mecânico. Acabei sendo, Jair, porque a gente vai ajudando uma coisa, montando uma coisa, ajudando o camarada a fazer por causa da precariedade, mas em tudo, para mim, tem que ser coletivamente e democraticamente. Mais outro exemplo. Quando eu estava à frente da gerência de transporte, eu não tomava decisões sozinho, não era de forma ditatorial. Para cada rota universitária, eu tinha 3 representantes. A rota de Vitória à noite, 3 representantes, Recife de manhã, Recife da noite. Todas as rotas tinham 3 representantes. Por quê? Para que a gente não peque, a gente não erre. Então, a visão do usuário tem que ser levada em conta. Então, quanto legislador, eu não posso criar um projeto na área de saúde sem primeiro consultar quem é da área. Eu não posso fazer um projeto de educação sem primeiro consultar quem é da área. Então, democraticamente, através das audiências públicas, através das conferências, através das reuniões, a gente escuta a classe que se acha prejudicada ou que precisa de certa melhoria, para que depois a gente vá legislar, vá fiscalizar de acordo com o que foi determinado. Inclusive, você falou uma coisa interessante, que audiências públicas. Nessa gestão, quase que não tivemos audiências públicas. Você na época, na outra gestão, você militou comigo na imprensa, tínhamos muitas audiências, inclusive tivemos audiência com a segurança, audiência com a promotoria, audiência com quem sempre fazia quadrimestralmente, se não me engano, era trimestralmente, eu não lembro bem. A Secretaria de Saúde ia sempre apresentar os números. Eu não vi acontecer, infelizmente, nessa gestão. Olha, meu primeiro contato em Limoeiro com a política foi eu passando para o comércio, vi a Câmara dos Vereadores em funcionamento e adentrei. Acabei que lá dentro, acabei participando. Daí em diante começa a trajetória política de Fernando Oliveira, primeiramente como ativista social e depois como político. E eu posso dizer uma coisa, Jair, eu tenho honra de dizer que sou político. Onde muitas pessoas dizem, todo político é ladrão. Opa, bota uma vírgula aí e aponta quem é o ladrão. Muitos políticos são incompetentes. Bota uma vírgula, abre um parênteses e aponta quem tu acha competente. Porque eu tenho orgulho de ser político, porque eu entendo que é uma ferramenta de fazer o bem a toda a sociedade. Fernando, o outro tema tá aqui, serviço social, ou seja, dentro do serviço social você coloca aí idosos, portadores de deficiência, né? Enfim, qual será a sua visão voltada com projetos e ações para essas? Obviamente que isso aí é serviço do governo, do executivo, mas o legislativo tem a sua, o legislador tem sua visão de fiscalização, de que há projetos, de que há situações de melhoria para essas pessoas. Justamente, Jair, fiscalização a gente já vem fazendo sem ter o mandato. A gente passa pelas ruas de Limoeiro... Isso fiscalizar do povo, né? E, justamente, como cidadão, a gente já vê, já fiscaliza, já requer. E como vereador, podemos fazer muito mais, porque existe o peso da legislatura, o peso do mandato. Então, a gente observa várias coisas. Eu quero te contar uma experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá no CCI, lá na Coab, né? Lá no PIN. Na verdade, o PIN é o programa, né? O CCI é o centro, né? É o centro, perdão. E lá no centro, convivi com vários idosos. Acredito que muitos ficaram com saudade e eles mesmos expressavam isso, porque a forma carinhosa e humana que a gente dava àquele pessoal, interagindo com eles, conversando e vendo quais são as dificuldades. Eles hoje sentem falta disso, Fernando? Com certeza, e os relatos são grandes. Para você ter ideia,
o número de pessoas que frequentavam aquele centro diminuiu bastante, porque muitos não tinham uma alimentação de qualidade, muitos não tinham e não têm um tratamento humano, sabendo que aquela terceira idade merece um maior conforto, uma maior conversação, um acompanhamento com profissionais da área de saúde, e não tem isso. Não tem nem sequer transporte. Tem pessoas que deixam de estar lá porque não tem como sair do Alto São Sebastião, como não tem... Quer dizer, no momento está parado por causa da pandemia, né? Sim, justamente. Então, um grupo de risco, né? A gente está falando em Quando tempos normais, né? Em tempos normais foi desativado anteriormente, foi? Justamente. E outra coisa, Jair, você passa a questão da mobilidade, onde envolve deficientes. Como é que você pode transportar, passear numa via onde tem buracos, calçadas esburacadas, locais que as calçadas têm uma cerâmica inapropriada que, por inocência ou por questões de recursos... Não só para deficiente, para idosos também, e para gordinho feito eu. Quase que eu me desgraçava outro dia do choveu, quase que eu me desgraço lá na rua. Então, a gente vê a Ponte Nova e a Ponte Velha, locais de grande acesso, mas é um perigo passar ali. É um perigo com a vida de qualquer cidadão que passe ali, principalmente os que têm essa debilidade. Piorou agora, né? Com certeza, hoje aí... Piorou agora por causa do esporte. Buraco, aqueles postos adentrando a via... Não tem como... Não tiveram nenhum cuidado de botar para lá. O cadeirante passar, né? Não tem como o cadeirante passar. Eles alegam que tem a medida padrão, só que a medida padrão não é 50 centímetros, 60 centímetros, é 90, né? E não tem, em alguns casos não tem. Tem que ter uma análise técnica. Eu digo sempre, essa palavra é repetida, gente. Me perdoe, mas essa palavra tem que ser bastante divulgada. Cecília Falcão, Júnior. Júnior. Um abraço a Júnior também, né, nossa amiga. Um abraço, Júnior Silva. Sou mãe de universitária que utilizam os serviços de transporte. Só tenho a agradecer a você, Fernando, pelo zelo com minhas filhas. Muito obrigado pelo apoio, dona Cecília. Tudo que eu fiz ainda é pouco diante do que vocês realmente merecem. É o mínimo que se precisa de uma gestão. É ter cuidado com as famílias, que quando a gente está cuidando das duas filhas de dona Cecília, a gente não está só visando essas duas pessoas em si, mas é uma família completa. É uma família que precisa ser assistida. Todas as famílias de universitários, graças a Deus, eu pude dar essa segurança de que seus filhos iriam e voltavam com segurança. Só ia dormir, Jair Ferreira, quando o último aluno chegasse na sua casa. O número de Fernando tá aqui, viu, minha gente? 70321, né? Para quem ele tá aí nessa caminhada, esse aqui é o número dele. Fernando, ainda, né, dentro dessa questão quando a gente fala de mobilidade, né? Como você vê hoje, enquanto cidadão, e o que vai fazer efetivamente lá se chegar, quando a gente fala especialmente a questão do deficiente, né? A mobilidade, ela é terrível dentro da nossa cidade, né? Olha, quem trabalhou comigo sabe que eu obtenho um padrão. O meu padrão, primeiramente, começa com uma análise. Então, a gente tem que analisar as questões. O que é analisar? Verificar, ver a nossa cidade, ver os pontos críticos, ouvir a categoria. Aproveitando, mandando um abraço... Fique à vontade, os microfones são seus. Para todo o pessoal que também militam nessa causa aqui em Limoeiro, né? É nossa amiga Fátima, né, Jair? Eu não sei nem em que lado partidário a Fátima está, e isso pouco vem ao caso nessa hora, a Fátima Oliveira, né? Nossa amiga Fátima, que sempre militou nesse campo, sendo ela deficiente e vendo as dificuldades da nossa cidade, a gente tem que primeiro analisar, gente. A gente tem que fazer um laudo técnico de todas as nossas principais vias, para que as pessoas tenham essa acessibilidade. Isso não só com as pessoas com deficiência, principalmente eles, mas hoje em dia está muito arriscado até uma pessoa comum andar em Limoeiro por conta de placas no local, barracas inapropriadas, um bocado de empecilhos que às vezes a pessoa tem que sair dali e ir para a pista. Disputar uma vaga com os carros, né? Fernando, cultura. Maravilha, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, Jair, para algumas pessoas aqui. Eu tenho que me lembrar dessas pessoas e pedir perdão também àqueles que não vêm à memória agora, mas não tem, a gente tem um tempo, mas se passar não tem problema não, a rádio não cobra não. Então, maravilha, vamos embora. Eu sou bastante conversante, eu gosto mesmo de conversar, isso já é de mim mesmo, e é conversando que se entende, né?
Pedir que só um minuto, Fernando. Pedir que as pessoas compartilhem a live para que ajude Fernando a mostrar o seu trabalho. Pronto. Eu tenho, junto dos meus apoios, pessoas que são ligadas diretamente à cultura. Eu tenho rappers, eu tenho pessoas que cantam funk, eu tenho pessoas que cantam brega, e eu quero mandar para todos eles o meu forte abraço. Até aqueles que, porventura, têm outro entendimento político, como é o caso do Moura Rossi, meu grande amigo Moura Rossi, que milita do outro lado, no outro partido, isso para mim pouco importa, você não vai deixar de ser meu amigo por isso, e eu não vou deixar de enaltecer Limoeiro através da sua voz e do seu trabalho. A política não pode separar os amigos, né? Justamente. DJ Senna, Moreno Moral, Mago MC, os meninos que estão lá no Recife, o Wendel e o Williams, essas pessoas que vivem da cultura local. Fernando Oliveira teve um trabalho aqui que, se melhor explorado, infelizmente foi esquecido pelo prefeito, que Fernando Oliveira foi quem implantou em Limoeiro o cinema nos bairros. Lembro. Você lembra disso, Lembro, Jair Ferreira? Teve aqui no bairro Ernesto, por sinal. Justamente. Então, eu levei a oportunidade das pessoas ter atratividade através da cultura do cinema. Só que esse trabalho era um trabalho voluntário e amador, que poderia, através da gestão local, ser apropriado. Eu me lembro que na gestão, e eu não tenho assim, Jair, vergonha nenhuma de citar os bons trabalhos de gestões anteriores. Eu me lembro que na gestão de Ricardo Teobaldo, por exemplo, foi feito um telão de cinema através da parceria com o Sesc, de frente ao estadual. E aquilo foi ótimo. Centenas de pessoas, milhares de pessoas se divertiram ali com a programação ali colocada. Então, a gestão local, tendo em vista que o atual prefeito foi meu amigo particular, tendo em vista que entre as únicas 3 pessoas que acompanhavam ele no tempo da vaca magra, me permitam essa ilustração bíblica e popular, no tempo da vaca magra, ele só tinha eu como assessor, um motorista e outra pessoa que nos acompanhava, e ele sabia dessa minha pretensão, inclusive ele participou de desse cinema, poderia aproveitar isso aí fortemente como fonte de atratividade, turismo, cultural e empreendedorismo, porque o que eu fiz lá foi de forma amadora, mas o que poderia ser feito, Jair, poderia ser de forma profissional e tendo em vista gerar fonte de rendas pela produção local. O artista local que seria gravado, o cantor local que teria que fazer a trilha sonora, os estúdios de som, a parte de iluminação, a logística de transporte, as cadeiras, a alimentação ali, que a gente dava gratuitamente. Então, imagine, uma coisa que tinha 100, 120 pessoas da localidade, agora poderia passar a atingir 10 vezes mais comunidades diferentes, poderia passar 10 vezes mais público diferente e gerar emprego e renda através do cinema. Só que, infelizmente, a visão da cultura na nossa cidade se resume às grandes festas que pagam muito alto o cachê para artistas de fora, enquanto que os daqui são desvalorizados. Sem esquecer do nosso amigo Plínio Rodrigues e Cátia Rodrigues. Fernando, o microfone desligado não fala não, né? Fernando, agora mais esse tema aqui, o penúltimo, depois a gente vai deixar você à vontade. Saúde. Saúde. Olha, eu não sou profissional de saúde, mas o que eu vejo por aí é uma tremenda falta de respeito ao usuário. Quando eu disse que não era profissional da saúde, muito embora meu primeiro emprego foi na área de saúde, eu fui USB, eu trabalhei com odontologia, né? Eu fui das pessoas que auxiliava diretamente a doutora, e eu sou encantado pela área médica. Eu sou apaixonado pela área de saúde. Inclusive, 5 das minhas assessoras, Jair Ferreira, são da área de saúde. O que é que você nunca foi, hein? Ô, Jair, nessa vida, para sobreviver, a gente faz de tudo, né? Ainda hoje eu tocava nesse assunto, porque tá para vir, fazer até um merchan aqui velado, tá para vir para Limoeiro um curso, gente, de auxiliar de consultório dentário. Era assim que a gente chamava antes. Hoje tem uma nova nomenclatura. USB, agora é ASD. ASD, né? B, bucal, né? Agora é D. É D, né? Pronto. Então tá para vir esse curso maravilhoso. Quem tiver oportunidade, faça, porque o futuro profissional é garantido. O mercado de trabalho absorve esse pessoal. Então, como eu disse, eu tenho uma paixão pela área de saúde. E eu dei minha contribuição pela saúde local.
como eu disse a você, eu era gerente de transporte de toda a frota do município. Mas só que alguns profissionais entendem que chefia é como se estivesse brincando de líder, brincando como uma criancinha que quer ser um melhor que o outro. E tiraram de mim, Jair, o comando das ambulâncias, da ambulância do SAMU, tiraram o comando dos veículos particulares. E sabe por que tiraram isso? Porque eu não concordava e não concordo com a ambulância que fica na zona rural esperando atendimento, tendo atendimento aqui na cidade. Não concordo com a ambulância na porta do motorista indicado pelo vereador para estar a serviço do vereador. A ambulância é para estar a serviço da população através da Secretaria de Saúde. Você afirma que as ambulâncias eram a serviço do vereador e não da população, como deveria ser. Como sempre foi Limoeiro, não estou dizendo nenhuma aberração. Certo. Como foi sempre Limoeiro. É a pedido, inclusive quem dirige as ambulâncias, a maioria das ambulâncias, são pessoas indicadas pelo próprio vereador da comunidade. Jair Ferreira, eu dei minha colaboração. Saindo-se do meu comando, você viu o desastre que foi. Ambulâncias quebradas, ambulância que a gente não sabia onde estava. Como você vê a saúde hoje, Fernando? Deficiente, não digo por todo, porque ainda tem profissionais comprometidos. Você vê que o profissional de saúde, da parte operacional, eu não estou falando da parte administrativa politicamente não, que foi indicada diretamente pelo prefeito para fazer graça lá não. Eu estou falando da parte profissional, porque quando você sai de uma faculdade, você tem um juramento, você tem um comprometimento. E a maioria dos profissionais de Limoeiro são de excelente qualidade. Só falta valorização e comando. Aí, na área de saúde, falta remédio, falta atendimento, falta humanização, falta logística, falta transporte. Chegou essas ambulâncias novas agora, mas porque chegou o novo, a gente não vai desprezar o antigo, não. As outras ambulâncias precisavam de manutenção e não foi dada, inclusive faltando para atendimento. Há município que pegou as ambulâncias do SAMU, por exemplo, quando foram trocadas, repaginaram ela, né, e passou a ser um UP a mais no município, né? Ô Jair, eu peguei uma inimizade grande, inclusive perseguição, porque eu não concordei com o orçamento daquela ambulância. Mandaram para mim o orçamento, eu simplesmente rasguei. E rasgaria novamente. Na frente eu digo, ou vocês têm um compromisso com o povo de Limoeiro, ou não dá para trabalhar assim na minha equipe. Eu rasguei o orçamento absurdo que foi feito. Foi um orçamento muito alto e se faria em outra cidade. Onde andam essas ambulâncias? Eu não faço ideia. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente se afastou de algumas situações. Eu posso lhe afirmar em relação a alguns ônibus. Posso lhe afirmar em relação a alguns veículos. Fernando, enquanto vereador, se na Câmara estiver, o que fará pela segurança no município? Eu vou repetir uma tese, Jair, de que para toda coisa que você for fazer, é primordial a valorização do profissional da área. A gente tem em nossa Câmara vereadores que não têm a menor habilidade para nenhum dos campos já temáticos aqui. A gente tem vereador que me parece que é comparado a uma lagartixa, que só serve para estar lá cochilando na Câmara e balançando cabeça para a gestão local, e Deus sabe por que é que ele concorda com os absurdos que foram firmados aqui em nossa cidade. O vereador, Jair, ele tem que ter firmeza, ele tem que saber para que veio. Você fala permita-me... Da segurança. Quando eu digo que tem que ter a qualificação, quando tem que ter o cuidado de valorizar o profissional, até pouco tempo nossa Guarda Municipal não tinha nenhuma viatura. Até pouco tempo a nossa Guarda Municipal não tinha sequer um local apropriado para repousar, no caso, aqueles que são plantonistas. Até pouco tempo a nossa Guarda sempre foi marginalizada. Hoje, sabendo a gente que é primordial esse tipo de segurança, que é a segurança de trânsito e patrimonial, e uma segurança indireta. Essa segurança indireta do município, que o município pode oferecer, é através dos serviços públicos, como, por exemplo, a iluminação. Eu fui buscar a nossa amiga Thalita Neri, que mais uma vez, repito, está aqui conosco, num local onde há 3 anos e meio, de frente da casa dela, era a maior escuridão. E assim como esse exemplo,
vários outros locais de Limoeiro, você tem medo de sair à sua porta, você tem medo de que seu filho vá ali numa barraca comprar um pirulito, você tem medo de que as pessoas saiam de casa para trabalhar e na hora de retornar 5h30, 6 horas da noite, naquela escuridão, sejam assaltadas. Então, com a guarda municipal atuante, com as viaturas novas, que se não fiscalizar... Atuante e mais preparada, né? E mais preparada, não que obviamente. não seja, né, Fernando? Me permita, não que não seja, mas que tenha uma qualidade, que se dê a eles mais treinamento, que se dê a ele mais estrutura, porque não é só pegar a guarda, minha gente, pegar esses meninos e colocarem, que eu sei que são grandes profissionais, tenho grandes amigos ali na guarda municipal, mas simplesmente pegar e jogar numa zona rural dessa, onde o bandido tá lá aguardando ele, muitas vezes, armado. Hoje está mais bem armado do que a polícia, imagine do que a guarda municipal. Eu acho que um dos projetos que vocês deveriam, vocês vereadores e postulantes a vereador, é pensar num projeto que faça com que seja uma guarda armada. Obviamente que vai ter que ter todo um preparo, obviamente que vai ter toda uma qualidade para que arme essa guarda, mas é humanamente impossível o cara ir para a zona rural, como tem a patrulha rural hoje, só com veículo, né? Fazer graça. Até preocupante isso, não sei, eu não estou querendo ser crítico não, mas é a Mas realidade. é a realidade. Jair, eu acho que uma sugestão muito boa para o município, coisa que já foi prometido há muito tempo, mas só que infelizmente, como eu falo mais uma vez, tanto a gestão como a Câmara descuidou-se desse ponto, é a monitoração. Eu tive um exemplo de uma cidade do estado de São Paulo, coisa que eu venho pesquisando há muito tempo, essas e outras ideias, onde 90% das principais vias e do comércio da cidade já está monitorado através de câmeras. Ensaiou-se aqui em nossa cidade um monitoramento da guarda. Aí hoje se resume as câmeras a poucos pontos. E isso deveria ser levado, sim, a mais pontos, às escolas, aos postos de saúde. Você fala que resume-se a poucos pontos, mas os pontos que tem são particulares, né? Não me lembro de ter nenhum ponto, ou existe algum ponto de monitoramento do município. Tem alguns logradouros. Tem? Alguns logradouros. Agora, vias ainda não. Para mim é surpresa, que eu não sabia. Por exemplo, Jair, a rodoviária abandonada, a rodoviária de Limoeiro, está sob os cuidados da nossa gestão. Então, ali poderia ser monitorado. As escolas públicas, depois que... Essa especialmente, né, Fernando? Justamente, depois que as escolas fecham, tem muitas e muitas... Eu posso estar até dando dica para ladrão, mas tem muitas e muitas que não tem vigia. Tá dando D, não. Infelizmente, a gente tem que falar a realidade, correndo o risco até de estar dando dica para bandido. Mas muitos pontos da nossa escola, muitos da nossa cidade, ou seja, muitos logradouros, prédios públicos, estão desassistidos de vigilância. É onde caberia os alarmes, as sirenes, só que, infelizmente, é mais um ponto deficitário da nossa cidade. Fernando, não foi proposital. O último tema, depois vai ficar livre para falar e vou fazer uma outra pergunta a você. Qual foi a pergunta que eu fiz lá no primeira? Por que ser vereador? Ser vereador, né? Aí depois eu vou lhe perguntar por que está com Marcelo Mota. Com certeza. Isso aí é óbvio, a gente tem que perguntar a todos que vierem aqui. Mas a última pergunta, você viu que foi achacoalhado dentro do meu... Coincidentemente. Tapoé. A última pergunta é exatamente a sua praia. Transporte. Maravilha. Olha, quando a gente fala de transporte, a gente abre um leque tremendo para outros temas. Transporte eu vejo como oportunidade. Citando como exemplo um aluno universitário, o primeiro contato que ele tem, antes de chegar ao profissional da educação, que é o seu professor, ele tem o contato com Fernando Oliveira e o motorista que o conduz. Então, a primeira escola que qualquer um deles cursa, primeiramente, é o transporte. E onde, na minha gestão, Jair Ferreira, o aluno era respeitado. Eu cito aqui as rotas que foram contempladas por e muitas vezes a contragosto da gestão, porque lá existiam orientadores, pessoas do mal, que falavam para o prefeito que o aluno universitário dava custo, que o aluno universitário era marginal, que o aluno universitário ia para a escola para outros fins, coisa que não nos interessa. A obrigação do gestor público é conduzir
chegando-se lá, o que o aluno vai fazer não nos interessa, sabendo-se que, em sua maioria esmagadora, 99,9% dos alunos vão para a escola porque precisam de fato, não é para fazer graça não. Então, o prefeito e sua equipe técnica deveria ter respeito, porque o aluno universitário não é marginal. A família do aluno universitário precisa ter a segurança de que o seu filho vai ter essa oportunidade, muitas vezes rejeitada por esse prefeito, de ir e de vir com segurança e com dignidade. Eu cito a rota do município, que diversas vezes, por falta de pagamento, o profissional, você que está aí de Toyota, eu queria falar com essa pessoa aqui, Jair, ó, olho no olho, você que está aí com sua Toyota, você que está aí com sua Kombi, você que está aí com seu ônibus, o seu prefeito, você que está apoiando, seu prefeito, você lembra que deixou 3 meses você sem o dinheiro da bolacha, sem o dinheiro da feira. Hoje, alguns, obviamente, defendendo essa nova gestão porque precisam trabalhar, mas pense, raciocine. Foram 3 meses sem dinheiro para pagar as coisas, 3 meses sem óleo diesel, 3 meses sem pneu, 3 meses sem revisão. E a gente não quer que você, profissional, você, meu amigo da Toyota, da Kombi, do ônibus, passe por isso não. Você vai ter um vereador lá, de fato, para lhe defender. Jair Ferreira, foi uma cadeia de desrespeito, passando-se pelo profissional do transporte, para os mecânicos locais, para as casas de peças, onde quando se chegava lá, numa casa de peça, que se pedisse um parafuso para a prefeitura, o camarada dizia ao prefeito, aqui no meu estabelecimento, eu só dou um copo com água, por respeito, mas um parafuso não é despachado para a prefeitura municipal. E o dinheiro sai daqui, ó, do bolso desse, para muitas vezes beneficiar o aluno. Eu ia fazer essa pergunta, você chegou alguma vez a gastar do seu bolso, Fernando? Calculo, eu tenho como provar isso, não estou falando balela não. Calculo, e quem quiser ver, eu posso apresentar. Cerca de R$7.000 no ano de 2019, parte disso do meu bolso, parte disso em rateio. Por que em rateio? Porque se o motorista não fizesse um rateio junto com a gente, o ônibus ia ficar parado. Se o ônibus ficasse parado, ele ia perder o emprego. E se o ônibus ficasse parado, ele perdesse o emprego, ao invés de gastar R$1.000 com aquele ônibus, o prefeito alugava 1 por 5. Agora, eu desafio a qualquer um dizer que eu estou mentindo. E, Fernando, qual será a sua posição enquanto legislador, já que você conhece a fundo a prática, é você que está dizendo, né? O que você fazer enquanto legislador para evitar que isso aconteça novamente? Simplifica-se em 2 palavras, Jair. Agora isso tem que ser levado ao pé da letra. Projeto e fiscalização. Projeto e fiscalização. Que projeto você teria? Deixa eu começar pela fiscalização. Fica à vontade. A fiscalização, porque a gente tem que saber... Thalita está ali, ó. Observando, né? A fiscalização, Jair, porque a gente tem que saber quem são e quais são esses ônibus e esses motoristas que vão transportar 50, 60 pessoas dentro de um veículo. A gente tem que saber quem são. Chegou para mim, Jair, várias vezes, camarada que não sabia dirigir nenhuma caçamba, ou que dirigiam outros veículos, mas que nunca dirigiam um ônibus. Camarada que é um profissional da área, mas dirigia um caminhão, uma carreta, nunca transportou gente. O que é que eu fazia? Fazia uma perícia técnica. Primeiro tu vai para ali, ó, pega um ônibus... Mas você foi obrigado a aceitar muitas vezes isso? Nenhuma vez aceitei. Não. Eu digo assim, teria que... Sim, obrigado a manter ele no quadro. Em tese teria que manter, não veio nenhuma vez. Ainda peguei briga com o vereador, por isso que foi perseguido. Então, várias vezes mesmo, Jair Ferreira, o vereador mandava o currículo do camarada, o prefeito, obviamente, mandava para análise. Não vou culpar, nesse caso, o prefeito, que nesse caso foi coerente, mandava para mim e eu ia fazer a análise. O vereador dizia, não, mas dê um jeitinho aí. Eu digo, não tem jeitinho não, vereador. Jeitinho para lidar com a vida da população, dos alunos universitários, dos alunos da rede municipal, não tem jeitinho não. Pelo que você me diz, o legislativo atrapalhou muito na qualidade do transporte aí nessa gestão. Muito. E eu posso citar aqui, ó, por isso que eu digo, pense e repense na qualidade dos vereadores que vocês vão botar lá. Eu quero estar, se Deus quiser, em 2021... Isso, vereadores da base.
Da base. Vereador da base. Que oposição fique claro. não pedia. Não interviam, não. Não interviam. A verdade Muito tem que pelo ser contrário, iam atrás perturbar você lá, né? Não, Cobrar, nunca, né? Não, nunca fui perturbado, não. Não, quando eu digo perturbar, era Sim. cobrar, fiscalizar. Eu nunca me vi incomodado, pelo contrário. Tivemos visita lá de alguns vereadores, sempre tive lá com o portão aberto. Só em um único caso que deveria se usar de bom senso, porque a autoridade lá dentro do meu setor era eu. Então teria que me comunicar que estava vindo, que com toda certeza recepcionava como recepcionei todos os demais. Inclusive eu estive lá e presenciei isso outro dia. Pronto, você é minha testemunha que eu nunca fiz cara feia, não, porque até respeitava e admirava quem ia lá para ver o que o serviço da gente estava seguindo correto. Deficiências tinha, mas a gente contornava. Jair, a fiscalização é tudo. E quais são os projetos? A gente tem que ter projetos, a gente tem que ter noção de que algumas coisas tem que se contornar. Quando a gente coloca aquilo no papel, é difícil de qualquer outro gestor modificar. Não é simplesmente porque eu não gosto que eu não vou fazer. Ou seja, a rota universitária ela precisa ser regulamentada e isso tem que se fazer através de projeto. Se utiliza recursos da rota universitária da própria prefeitura e a gente tem que ter um fundo específico para isso. A gente tem que ter um valor onde o aluno universitário saiba que tem aquela finalidade. E não pega daqui, pega dali. Não pode ser assim, tem que estar regulamentado. Você lembra que até pouco tempo era uma atividade proibida. Os municípios não poderiam transportar o aluno universitário justamente porque não tinha regulamentação. Foi através de uma lei que Inclusive, teve essa oportunidade. Eu não tenho essa afirmação que eu vou fazer aqui, mas o município chegou a quase, não sei se perdeu aquele ônibus que sofreu, envolveu num acidente em Paudalho, onde atropelou uma pessoa e matou, foi preso, eu não sei nem se reverteu o caso, se trouxe de volta esse ônibus. Olha, eu não sei, eu não vi. Até cerca de 2 meses atrás, eu acredito que até hoje, eu também posso pecar por não saber, esse ônibus ainda estava lá no pátio da Polícia Federal. Na verdade é um pátio locado, mas estava sob a custódia da Polícia Federal. Porque em 4 anos não foi pago nenhuma taxa e não procuraram regulamentar. E eu tenho um ofício, Jair, pedindo anualmente. Quando eu chegava em janeiro, assim que a gente assumia, a primeira coisa que a gente fazia eram os ofícios de pedido de manutenção, pagamento de IPVA, puxa a placa dos ônibus, da prefeitura. Tem muitos aí que ainda estão em déficit, muitos ainda com uma taxazinha, porque esses ônibus não têm imposto muito alto. Tem ônibus com R$36 de IPVA. Quanto? R$36. Sério? Que ainda, se eu estiver pecando é pouco, mas é menos de 50, que ainda está em déficit. Então, é uma área que tem que ser valorizada, porque desde o veículo, fiscalização do veículo, para que o veículo atenda aos critérios técnicos recomendados, tem que ter fiscalização do motorista, para ver se a categoria da habilitação dele corresponde à de ônibus, para ver se é uma pessoa de boa índole, para ver se é uma pessoa que tem experiência, porque uma coisa é dirigir um caminhão, uma coisa é dirigir uma carreta, outra coisa é dirigir um transporte que carrega vidas. Tem que fazer uma triagem de preço para que a gente não tenha, por exemplo, um ônibus que viaja para Vitória com o mesmo valor de um ônibus que não viaja, na verdade, que faz um roteiro bem menor aqui dentro da nossa cidade. Como é que pode um ônibus que viaja para Vitória de Santo Antão receber apenas R$5.500? Se você é dono de um ônibus, você tira pelo menos a metade disso com combustível. Se estourar 2 pneus no mês, você vai trabalhar de graça. Pagar o motorista e ainda sobrar dinheiro para levar a sua feira. Em contrapartida, um micro-ônibus que gasta menos, receber R$8.000 numa rota local. É uma coisa incoerente, né? E a primeira coisa que eu fiz, Jair, antes de assumir a rota municipal, que só me deram em meio a essa greve, onde ninguém queria mais trabalhar, até então não era eu que administrava a rota municipal e do Estado. Quando me deram, eu fiz um checklist e entreguei um relatório que está lá, protocolado na minha pasta, e entreguei à secretária de administração. Eu digo, querem que eu assuma? Assumo. É um prazer imenso poder colaborar com o município nesse sentido. Agora,
resolve esses pontos aqui, porque eu não vou pegar pepino de gestores anterior, era gerenciado por uma transportadora. Então, não vou pegar pepino de ninguém, não. Vamos fazer as devidas correções, que isso também não é nada de bicho de sete cabeças, a gente agita aqui, corrige aqui, depois que tiver corrigido eu posso assumir. Passaram 15 dias me enrolando, passaram um mês me enrolando, não fizeram as devidas correções, aí eu tive que entregar, porque eu não ia me responsabilizar por irregularidades. Vereador, se eleito for, fiscalizar. Vai evitar vai procurar evitar que tudo isso aconteça novamente. Fiscalizar, auditoria constante, auditoria na saúde, auditoria na educação, auditoria no transporte escolar, auditoria na merenda escolar, auditoria nas contas, nos gastos públicos, nessas diárias que são pagas, nas diárias que deixam de ser pagas. É interessante, um motorista que precisa transportar 50, 60 pessoas, passar o dia todinho dentro do Recife, porque ele não pode deixar lá e sair, ele tem que esperar a turma. Passa o dia todinho lá, precisa se alimentar, R$ 50 a diária, e muitas vezes deixam de pagar. Em contrapartida, para o camarada fazer um passeio lá no Recife e voltar, diária de 100, diária de 200, e quando vai ver a somatória anual, teve gente aí que recebeu R$ 10 mil, R$ 15 mil só de diárias. E isso quem está dizendo sou eu, não. Isso são relatórios do portal de transparência. Portal que, por sinal, na nossa cidade é deficiente, né? Então é um portal de intransparência. Fernando, você tem, deixa eu ver aqui, 3 minutos para dizer por que Marcelo. Depois aí a gente vou dar um tempo para você falar seu público. 3 minutos para dizer por que votar em Marcelo. Jair, eu tenho orgulho de falar acerca desse tema, porque... É livre, fique à vontade. Primeiramente, sem desqualificar os demais candidatos, candidato a prefeito que eu digo, né? E posso citá-lo por nome. Eu tenho uma total admiração por Rosejara, a professora Rosejara, a qual fui solidária com ela em vários momentos, inclusive numa audiência pública, onde vibramos, onde ela falava da questão do transporte escolar, na época onde ela era secretária na gestão de Tiago. Eu tenho uma admiração pelo bom trabalho, bom desempenho que Orlando Jorge fez na saúde, e para mim, quem tem essas paixões a ponto de dizer que eu estou errado porque eu elogio o adversário, isso para mim não vem ao caso. Eu elogio sim, porque são excelentes profissionais. Mas tem serviço prestado, tem, né? Serviço prestado, mas a gente está falando da gestão, não em áreas específicas, a gente está falando da gestão por completo, de um município complexo, de cerca de 70 mil habitantes. Para isso existem outros requisitos, o qual eu vejo a identificação de Marcelo Mota com esses requisitos. Marcelo, além de ser um bom profissional na área de agricultura, Marcelo foi o vice-prefeito rejeitado, onde as nossas histórias se complementam, as nossas histórias se identificam. Marcelo foi rejeitado pelo prefeito, porque o prefeito atual, o único que eu não teço elogios, é porque ele é igual um pé de manga. Ele é igual um pé de manga. O que acontece? Ele, abaixo do pé de manga, não nasce outra vegetação. Ele faz sombra só para ele. E, enciumado com Marcelo Mota, começou a rejeitar Marcelo Mota, o que vai fazer, se eleito, com esse outro menino que está aí como seu vice, uma pessoa de boa índole, o Luiz Roberto. Quando eu cito nomes, eu tenho a liberdade de citar nomes, porque eu não estou falando mal das pessoas, eu tenho liberdade de citar os nomes, do contrário de outros, porque eu só teço elogios às pessoas. Vou ganhar uma eleição, não de ofensa, mas vou ganhar uma eleição... convencimento. Por merecimento, porque eu sei o que eu estou fazendo. O Luiz Roberto, Jair Ferreira, sendo a boa pessoa que ele já passou por 3 secretarias, por 3 pastas, que o prefeito sai brincando com ele, feito marionete, tirando ele daqui, tirando ele dali, e na medida que o prefeito, que não vai ser eleito, mas se fosse, vê o desempenho de Luiz Roberto, vai fazer o mesmo que fez com Marcelo Mota. Luiz Roberto, meu querido, primeiramente, meu grande abraço a você, parabéns pela sua trajetória, mas você está sendo usado por essa gestão, não utilizado. Você está sendo usado porque você é, de fato, uma boa pessoa. Então, estou com o Marcelo Mota, porque Marcelo Mota é um cara humilde, porque vai fazer uma campanha lisa. E por que lisa? Porque enquanto estão ganhando aí milhões, investindo aí tanto, porque uma carreata daqui foi feita, nos meus cálculos se faz com menos de 100 mil reais. Até agora o nosso partido só tem 30 mil reais.
O partido do Avante só recebeu até agora 30 mil reais. E vai ser com esses 30 mil reais que Marcelo Mota vai chegar na prefeitura. Marcelo Mota é um cara humilde, Marcelo Mota é um cara honesto, Marcelo Mota é um cara que entende a necessidade do homem rural, Marcelo Mota é um cara que entende a necessidade do homem da cidade, porque convive, aperta a mão de todo mundo. Ele tem uma habilidade de escutar as pessoas, coisa que a gente tinha uma dificuldade imensa de falar com o prefeito. Para falar com o prefeito era mais fácil falar com o Papa do que falar com o prefeito. E quando a gente falava, ele não escutava. Por quê? Ao invés de escutar a verdade, seu prefeito, você preferiu estar com seus amigos, em mesa de bar, escutando fofocas. E isso é duro para você escutar, mas é a verdade. Muitas vezes eu lhe dei orientações, muitas vezes eu lhe dei instruções, muitas vezes abdiquei da minha família para trás do seu lado, mas o senhor não me escuta, o senhor não me escuta as outras pessoas que lhe abandonaram, o senhor não escutou a Marcelo Mota, não escutou a Nido do Seráfico, não escutou as pessoas que queriam lhe ajudar, mas em mesa de bar, o senhor já escutou muita fofoca, foi o que acabou com sua imagem. E é a única coisa que eu posso dizer, e não tenho medo algum de represária, não tenho medo de exclusão, porque a exclusão já sofri muito na sua mão. E quando o senhor vai ter que amargar a vitória de um camarada simples e trabalhador. Marcelo Mota é 70, Fernando Oliveira 770 321. Fernando, você tem agora 10 minutos para você falar a seu público, falar o porquê que é candidato, o que vai fazer. Convença aí, faça com o seu público. Fica à vontade. Olha, eu me sinto muito à vontade de falar com os internautas, Jair, porque eu fui um dos primeiros blogueiros. Esqueça que eu estou aqui e se lembre das milhares de pessoas que estão lá. Maravilha. Eu fui um dos primeiros blogueiros da nossa cidade, junto com Jair Ferreira, junto com Márcio Vanderlei, junto com Paulo Pinto e os demais que apareceram depois, que fazendo um excelente trabalho da nossa cidade. E a gente teve a coragem, desde então, de denunciar as coisas que vinham de todas as gestões. Então, o cidadão Fernando Oliveira já denunciava algumas coisas erradas da prefeitura em todas as demais. A diferença é que nas gestões anteriores a gente escutava, a gente denunciava e era atendido. Hoje em dia qualquer pessoa que fale contrário é porque é do contra, não, é porque eu amo minha cidade. Eu sou um cara que saí daqui de Limoeiro por falta de oportunidade. As oportunidades que tinha, eu trabalho desde os 14 anos em posto de gasolina, posto telefônico, e graças a Deus que essas pessoas nos acolhiam. Eu passei por posto de gasolina aqui do nosso amigo Gernan Bione, que está do nosso lado, a quem sou grato pela oportunidade que ele me deu de emprego. Só que é dado um momento que a gente vê que a gente precisa de novas expectativas. Então fui para o Recife, onde lá me especializei. Como eu disse, meu primeiro emprego foi numa prontoclínica odontológica no Recife, doutora Valéria Dias. Passando para isso, fui por várias empresas de transporte, onde me ensinaram várias coisas que hoje eu aplico na nossa gestão, eu apliquei na gestão enquanto eu estava nela, e eu quero usar dessas habilidades. Eu quero usar da habilidade de ambientalista, eu quero usar da habilidade de ativista social, quero usar da habilidade de gestor de transporte, para que a gente tenha um município digno, um município principalmente onde tem um déficit muito grande da oportunidade de emprego. Aí o Jair, há pouco tempo, brincava comigo, dizia, mas rapaz, o que foi que tu não foi? O que é que tu não já passou? Já passei por muito. Eu sou um dos diretores da Micro, a quem manda um abraço aí ao nosso Roberto Eliodoro. Eu fui diretor da Micro e lá, através de parceria com o Sebrae, a gente mobilizou essa cidade, a gente deu oportunidades a muitas pessoas através de cursos técnicos. Então, hoje eu identifico o município de Limoeiro como deficiente, muito deficiente na questão do emprego. A gente não pode se iludir com esse distrito industrial que não vai estar pronto nessa gestão, que mais 4 anos não vai estar pronto também. A gente tem uma boa via de acesso e parabéns ao governo do estado por isso, não à prefeitura local. A contrapartida que é da prefeitura não foi nada feito, nada. A contrapartida que é da prefeitura está lá, os terrenos precisam primeiramente de fazer uma terraplanagem, o que não é barato. Depois disso vem a construção em si da empresa, do galpão, a estrutura do galpão, a burocracia que envolve nisso, a água que não tem, não é o gás, a energia. O gás, tudo. a energia, explicando já aí que a água, nessa água
com esse mesmo fluxo que a gente tem, não pode ser intercalado, não é chegar na quinta e encher a caixa d'água e esperar na outra quinta-feira chegar, não. Tem que ter água para as empresas e para as indústrias diariamente. A energia não é uma energia comum, é 380, precisa de outros postes, precisa de outra rede, precisa de toda essa infraestrutura. Então, se você está em casa achando que essa promessa de hoje, que quando chegar em 2021, seu filho, sua filha que acabou de sair de uma faculdade, que acabou de sair do ensino médio, vai ter emprego dependendo desse distrito industrial, não se iluda, pelo amor de Deus. A resposta para Limoeiro mudar, primeiramente, está no pequeno empreendedor, está no autônomo, está no mototaxista, está em quem vende a coxinha, está em quem vende bomboniere, está em quem vende produtos de limpeza, está em quem vende todas essas coisas. Essas pessoas precisam ser formalizadas, precisam ser orientadas. O comércio local, Jair Ferreira, gera um outro tipo de atividade que as pessoas às vezes não têm nem noção. O comércio de Limoeiro gera turismo. O turismo comercial, o turismo onde as pessoas vêm de outra cidade porque o preço daqui é acessível, porque a qualidade dos produtos daqui é acessível. Então, uma cidade que tem conhecimento, uma cidade que tem consciência do potencial que ela tem, ela consegue se despontar. A gente tem exemplos aí de Toritama, de Santa Cruz do Capibaribe, de Caruaru, que parece uma capital, enquanto que Limoeiro só faz regredir. E eu posso afirmar isso categoricamente, é só consultar o comércio. Você vê que tem comércios que não conseguem expandir. Enquanto que a classe trabalhadora mais simples, a qual a gente precisa dar um apoio maior, dar um suporte maior ao microempreendedor individual, ao autônomo, com esses projetos, com essa garantia, a gente vai ter emprego para toda a vida. Em Toritama, o camarada começa numa casa, uma pessoa fazendo uma facção, ou seja, um serviço único. Vamos dar um exemplo aqui, colocando botão. Daqui a pouco a demanda passa a ser maior, ele contrata mais uma pessoa, ele chama mais um parente para trabalhar com ele. Quando pensa que não, tem 5 pessoas na casa dele. A família já não comporta mais, tem que trazer gente de fora. Quando pensa que não, uma casa assim, outra não, dentro de Toritama, tem facções, ou seja, tem serviços terceirizados que abastece a indústria da moda. E Limoeiro, infelizmente, não tem nem sequer identificação. A gente não tem identificação cultural, a gente não tem identificação educacional, a gente não tem identificação em nada. Eu tive a oportunidade, Jair Ferreira, de viajar a várias cidades do nosso estado. São muitas mesmo. Então a gente tem que aproveitar as boas ideias das coisas que tem lá fora para trazer para cá. Hoje a gente tem o advento da internet, com redes sociais, com o YouTube. Eu fico triste quando vejo, triste e feliz. Feliz pelaquela cidade e triste quando vejo que a nossa cidade não tem nenhum portal. O portal de Limoeiro não tem. Uma entrada de Limoeiro digna não tem. O boas-vindas não tem. O eu amo Limoeiro não tem. Uma coisa tão simples, mas que pode ser um cartão postal, que gera turismo, que gera referência. A gente não tem uma identificação no comércio. E tudo isso eu quero dar. A minha experiência eu quero compartilhar com vocês. A minha experiência, minha história de vida me diz que eu estou habilitado. Fui eu que trouxe o cinema nos bairros para Limoeiro, fui eu que trouxe o passeio ciclístico noturno, fui eu através de equipe. Quando eu digo isso, eu não digo que fiz isso sozinho, através das pessoas que me acompanham. E nessa empreitada, um dos projetos que mais marcaram a minha vida foi onde eu trabalhei com a vida da nossa população, com a saúde da nossa população, através de um projeto natural, através de um projeto de combate ao mosquito da dengue, por meio da crotalária, uma planta que a gente cultivava e atraía os predadores naturais do mosquito. E com isso a gente teve uma redução drástica do mosquito na nossa cidade. Mais eficiente esse projeto natural, Jair Ferreira, do que propriamente o carro fumacê, que o fumacê traz danos à saúde da população através daquele gás que é ingerido, inalado, na verdade, pelo aquele gás que é ingerido pelos animais e chegavam a morrer. Você que cria um passarinho, você que cria um animal de pequeno porte, perdia por causa daquele fumacê. E o mosquito, que era a vítima, né, que era para morrer, não morria. Voltava tempos depois com maior resistência. Então, esse projeto foi um projeto vitorioso. Vários dos nossos projetos, o prefeito atual acompanhou, mas não teve a coragem de trazer para ele e para o bem da população, porque ele via em mim e em outras pessoas. Eu não digo que eu sou o único salvador da pátria,
uma concorrência, ele via na gente um perigo. Um verdadeiro gestor, feito o Marcelo Mota ele tem que trazer as habilidades, tem que trazer as pessoas que têm essa predisposição em querer ajudar o município para perto de si. Marcelo hoje em sua live já deixou bem claro isso, que ia trazer vários profissionais que militam até em outro partido para perto de si, para dar continuidade ao que vem sendo, o que foi feito de melhor na nossa cidade. Enquanto isso, expelir aqueles que realmente só estão pensando em seu salário. Porque é muito cômodo você estar lá numa rede social só fazendo críticas, só fazendo denúncias, mas que não tem histórico. Eu denuncio porque eu tenho histórico, eu tenho serviço prestado e quero cada vez mais o bem para a nossa cidade. Eu estou nessa empreitada não por salário, o salário já abdiquei, já tive percas materiais e financeiras. A minha família, muitas vezes, eu deixo um pouco de lado, sou até negligente e peço perdão à minha família por isso, mas por amor a uma cidade que eu acredito que tem como crescer. Então, gente, preciso disso não por status, não por financeiro, preciso desse cargo para que nossa cidade tenha dignidade, para que eu veja o meu filho junto com o seu filho numa faculdade, numa escola decente, num transporte decente, com saúde, para que eu veja meus pais junto com seus pais num posto de saúde quando precisar, tendo remédio, tendo um médico. Então é para isso que a gente se utiliza da política. Eu quero grandemente agradecer primeiramente aqui o nosso amigo Jair Ferreira por essa oportunidade. Quero dizer a você de casa que se não tem afinidades com os projetos de Fernando Oliveira, mas que vote num companheiro decente, porque eu quero estar lá na Câmara junto com outros vereadores também comprometidos. Quero estar lá naquela Câmara, naquela Casa Popular, junto com um prefeito decente que é Marcelo Mota, para que a gente possa fazer verdadeiramente as melhorias que Limoeiro necessita e faz muito tempo. Obrigado, Fernando. Opa, obrigado, Fernando. Boa sorte na caminhada, né? Boa sorte na sua caminhada. Que seja feita a vontade de Deus e a vontade do povo. Amém, né? A vontade do povo, o povo é quem vai decidir. Amanhã nós teremos aqui Luiz Antônio pelo Podemos. Na segunda nós teremos Lani, acho que Podemos também, Podemos, já 19 Podemos. Teremos Sassá pelo PSB na terça-feira, né, Sassá de Gamileira. E estamos agendando ainda Zé Nilton. O vereador Zé Gino talvez não vá participar porque está acometido e doente. Nós vamos ver para ir pela frente. Então, dizer a vocês que outras pessoas foram convidadas e por algum motivo desmarcaram, não foi um nem dois que marcaram com a gente. Eu quero dizer que o espaço aqui é aberto para todos, né? A gente não recebe nada, até porque não podemos. Essa live, esse espaço aberto ao candidato, é uma forma da gente contribuir com a democracia de Limoeiro, tá certo? Aqui eu não olho o lado, eu tenho, como eu sempre digo, tenho a minha posição política, Fernando tem a dele, mas não deixa de ser meu amigo, e a gente não pode deixar de abrir as portas para quem quer que seja, para que você em casa tenha a oportunidade de escolher, de ver quem passa por aqui, ouvir as propostas dele, como ouviu a de Fernando, ouvir os lamentos e o que ele pode fazer por você e decidir. Obviamente. Sim, tem o meu tio Pedro também, Pedro Elber Godó, né? Sargento Pedro também vai vir com a gente aqui, né? As perguntas serão as mesmas, obviamente em ordens diferentes. Foi por sorteio, por um acaso caiu exatamente transporte é a última. Fernando, muito obrigado. Desculpe se aconteceu alguma coisa que você não gostou, mas essa é a proposta, essa é a filosofia de fazer com que o candidato se apresente a você, limoeirense, através das redes sociais. O canal vai ficar aqui, a live vai ficar salva, não vai ser tirada do ar. Vamos colocar também no YouTube, porque depois Fernando pode trabalhar ela com os seus eleitores, né? É uma forma, né Fernando? E dizer que a partir de amanhã, a partir das 19 horas, novamente aqui na sua TV Limoeiro, com mais um candidato a vereador aqui na cidade, nas eleições 2020. Um abraço, galera, e até amanhã.